A rede ferroviária da América tem mais de 140 mil milhas. Todos os dias, milhões de toneladas de carga movem-se sobre ela a alta velocidade. Mas este sistema gigante está equilibrado no fio da navalha. Um erro minúsculo, mais fino que um cartão de crédito. Apenas 0,02 polegadas. Não é um pequeno defeito. É a diferença entre uma viagem suave e um comboio inteiro a vibrar perigosamente fora do seu caminho. As apostas são totais, a cada segundo de cada dia. Para construir isto, os engenheiros têm de dominar dois mundos completamente opostos. O mundo do fogo líquido, a 4.500 graus, e o mundo dos lasers, com uma precisão que o olho humano mal consegue ver. Como é que eles transformam o caos do aço derretido na linha mais perfeita e segura da Terra? A viagem não começa nos campos abertos. Começa no coração de fábricas gigantescas onde o metal nasce. É aqui que o componente mais crítico, o próprio carril de aço, é forjado. Dentro de fornos elétricos a arco e altos fornos, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, ultrapassando os 2.900 graus Fahrenheit. Isto é mais quente do que a lava de um vulcão. A esta temperatura, o aço não é um sólido, é um rio de fogo brilhante. Um sistema de alimentação totalmente automatizado mede cada ingrediente com uma precisão ao nível da libra. Minério de ferro, coque e aditivos são misturados na proporção exata. Enquanto o metal ferve, robôs gigantes resistentes ao calor agitam o banho líquido, retirando impurezas. Em momentos exatos calculados ao segundo, elementos cruciais como o manganês e o crômio são adicionados. Eles são o que dá ao aço a sua força lendária e a capacidade de resistir ao desgaste de milhões de rodas. Quando a composição química está perfeita, este aço líquido é vertido em moldes, arrefecendo ligeiramente para formar blocos sólidos chamados tarugos. Mas este aço, embora sólido, está estressado e instável. É imediatamente transferido para um poço de imersão. Isto é essencialmente um forno de espera gigante, que mantém os tarugos a uma temperatura constante entre 2.200 e 2.300 graus Fahrenheit. Por que este banho de calor? Para acalmar o aço por dentro. Se arrefecesse demasiado depressa, criaria fissuras microscópicas, uma falha fatal que poderia partir o carril anos mais tarde. Agora, o tarugo de aço estabilizado, ainda a brilhar com um vermelho vivo, está pronto para ser esculpido. Ele entra numa linha de laminagem contínua. Isto não é fundição, é escultura através de força bruta. O aço é espremido e esticado como massa, mas com uma força de milhões de libras. Primeiro passa pelo laminador de desbaste. Um conjunto de rolos gigantes agarra o tarugo e espreme-o, reduzindo drasticamente a sua espessura e alongando-o. De seguida, passa pelos suportes intermédios. Aqui, um conjunto inteligente de rolos escalonados não só pressiona o aço, mas também o roda. Esta rotação é vital para distribuir a tensão uniformemente, assegurando que não há pontos fracos. Finalmente, o aço entra no suporte de acabamento. Estes são os rolos mestres, os escultores finais. Tem ranhuras de precisão que moldam o aço na sua icônica forma de I. Esta forma não é acidental, é uma obra-prima de engenharia. A cabeça espessa no topo suporta a roda do comboio. A base larga embaixo distribui essa pressão por uma área maior. E a alma fina no meio poupa uma quantidade imensa de aço e peso, mantendo a força estrutural. Entre cada passagem pelos rolos, jatos de água, a alta pressão atingem o aço. E isto arranca instantaneamente a carepa de óxido e ajuda a controlar a temperatura. Durante todo este balé de força, sensores laser medem o perfil do carril milhares de vezes por segundo, garantindo que cada milímetro corresponde ao design. O carril tem agora a sua forma, mas saiu da laminagem incandescente e cheio de tensão. Se fosse deixado a arrefecer ao ar, tornar-se-ia quebradiço. Precisa de ser domesticado. Imediatamente o carril passa por um sistema de pulverização de água a alta pressão. Uma névoa densa e controlada envolve o metal quente. O caudal e a velocidade são controlados por computador para garantir um arrefecimento perfeitamente uniforme. Se um lado arrefecesse mais depressa que o outro, o carril deformar-se-ia. Depois deste choque térmico controlado,
O carril entra na zona de tratamento térmico. Dependendo do seu objetivo final, pode ser submetido a têmpera ou recozimento em fornos, que operam entre 900 e 1100 graus Fahrenheit. Este processo alivia as tensões internas, tornando o aço incrivelmente duro à superfície, mas mantendo-o flexível por dentro. É isto que permite ao carril aguentar milhões de ciclos de carga sem falhar. Agora temos carris individuais, fortes e direitos. Mas os comboios modernos não correm sobre peças pequenas. Eles precisam de fitas de aço contínuas. Na fábrica, a tecnologia de soldadura topo a topo por faísca entra em ação. As extremidades de 2 carris são alinhadas com uma precisão de 1/100º de polegada. Uma corrente elétrica maciça é disparada, aquecendo as extremidades a mais de 2.700 graus Fahrenheit. Em segundos, as 2 extremidades tornam-se uma só. Não há cola, não há parafusos. O próprio metal é soldado ao nível molecular. Uma máquina de retificação automática entra imediatamente e remove qualquer excesso de metal, tornando a junta perfeitamente lisa, mais forte que o próprio carril. Os carris, agora em segmentos longos e perfeitos, estão prontos. A fábrica fez o seu trabalho. Mas um carril, por mais forte que seja, é inútil sem uma fundação capaz de suportar o seu poder. Transferimos-nos para o local de construção. O primeiro passo é o balastro. Essa cama de pedras britadas que se vê em todas as linhas férreas é, talvez, o herói desconhecido de todo o sistema. O balastro tem 3 trabalhos críticos. Primeiro, distribui o peso imenso do comboio pela plataforma de terra. Segundo, permite que a água da chuva drene imediatamente, impedindo que os carris se afundem na lama. Terceiro, atua como um amortecedor gigante, absorvendo a vibração. A escala disto é impressionante. Para construir apenas 1 milha de via, as equipas precisam de cerca de 3.500 toneladas de balastro. São 7 milhões de libras de pedra. É o peso equivalente a mais de 10 jatos Boeing 747, apenas para 1 milha. E não é qualquer pedra. Não são pedras de rio, lisas e redondas. É granito triturado ou rocha basáltica, com arestas vivas. Por quê? Porque as arestas vivas encaixam umas nas outras, como um puzzle tridimensional, criando um leito estável que não desliza. Vagões tremonha especializados despejam estas pedras, e máquinas reguladoras de balastro da Harsco ou Placer usam lâminas, arados e escovas rotativas guiadas a laser para espalhar as pedras numa camada perfeitamente nivelada. A cama de pedra está pronta. Agora precisamos da espinha dorsal que irá manter os carris à distância exata, as travessas. Em projetos modernos, uma máquina automática de colocação de travessas faz o trabalho pesado. É um pórtico gigante que se move ao longo da via. As suas garras hidráulicas agarram cada travessa de betão, pesando entre 600 e 700 libras cada, e colocam-na exatamente no local designado, espaçadas cerca de 24 polegadas. A velocidade é incrível. Uma única máquina pode instalar mais de 2.000 destas lajes de betão num único turno de trabalho. O trabalho que levaria semanas a uma equipa humana é feito em horas, e o betão é rei. As antigas travessas de madeira tratadas duravam 20 a 30 anos. Estas travessas de betão de alta resistência são mais pesadas, mais estáveis e duram mais de 50 anos. Com milhares de travessas no sítio, os carris chegam. São frequentemente entregues em carril soldado contínuo, CWR, fitas de aço gigantes pré-soldadas na fábrica com até 1/4 de milha de comprimento. Um comboio especial desenrola lentamente este carril de aço sobre as travessas. Antes de o fixar, as equipas usam equipamento hidráulico para o tensionar. O aço expande com o calor e contrai com o frio. Ao esticá-lo para uma tensão neutra, os engenheiros garantem que o carril não fivela no verão mais quente, nem parte no inverno mais frio. Os carris estão esticados sobre as travessas, que estão sobre o balastro, mas tudo ainda está solto. Agora começa o trabalho de precisão, o paradoxo no terreno. Primeiro, o sistema de fixação.
Um trabalhador coloca uma almofada de borracha entre o aço e o betão para absorver choques. Depois, uma placa de base de aço. Finalmente, clipes de aço elásticos são martelados no lugar. E os parafusos de ancoragem são apertados com uma chave dinamométrica a uma força exata, tipicamente entre 150 a 200 pés-libra. O carril está preso, mas a fundação de balastro por baixo ainda não está sólida. É aqui que entra a máquina mais satisfatória de toda a construção, a máquina de ataque, Tamping Machine. Esta maravilha tecnológica move-se lentamente ao longo da via. Primeiro levanta suavemente todo o carril e atravessa, alguns centímetros no ar. Depois, dezenas de dedos de aço vibratórios mergulham profundamente no balastro, de ambos os lados da travessa. E então, eles vibram. Com uma frequência de 35 a 40 vezes por segundo, estes dentes agitam as pedras, forçando-as a assentar e a encaixarem-se firmemente debaixo da travessa. Isto cria uma fundação sólida como rocha, mas que ainda consegue drenar água. Enquanto faz isto, um sistema de lasers e giroscópios a bordo mede a altura e o nível do carril. A precisão de alinhamento desta máquina é de 1/10 de polegada. Finalmente, os segmentos de 1/4 de milha são ligados. No terreno, a soldadura aluminotérmica é usada. Um molde de cerâmica é colocado à volta da junta. Uma mistura de pó de alumínio e óxido de ferro é inflamada. A reação química atinge os 4.500 graus Fahrenheit. Aço líquido puro flui para dentro do molde, preenchendo a lacuna. O excesso é cortado e a junta é polida. A fita de aço é agora contínua. A linha parece perfeita, mas parecer não é suficiente na engenharia ferroviária. As apostas são demasiado altas. As máquinas de construção saem. Os inspetores finais entram. Primeiro, um técnico caminha ao longo de cada centímetro do carril com um detetor de falhas ultrassônico. É como um raio-x para o aço, que procura microfissuras internas ou defeitos da soldadura que o olho não pode ver. Depois, um carro de medição de geometria da via é rebocado ao longo da linha. Esta é a prova final. Equipado com lasers, sensores e computadores, ele mede simultaneamente a elevação, a inclinação, a curvatura e a largura exata entre os carris. E aqui está o número final, o número que nos trouxe aqui. A tolerância permitida para a geometria da via acabada é de apenas mais ou menos 0,02 polegadas, mais fino que um fio de cabelo humano, numa estrutura que pesa milhões de toneladas por milha, construída ao ar livre, sobre pedra e terra. Se qualquer desvio for encontrado, as máquinas de ataque voltam para o corrigir. Quando tudo está perfeito, um comboio de teste é enviado. Ele acelera gradualmente, de 30 para 80 milhas por hora, enquanto centenas de sensores a bordo medem a vibração e a estabilidade. Só então, depois de passar neste exame final, é que a via é oficialmente comissionada. Desde o fogo de 4.500 graus até a precisão de 0,02 polegadas, a jornada está completa. Quando o primeiro comboio de carga desliza sobre a via recém-terminada, não é apenas aço sobre pedra. É o culminar de forças imensas e engenharia delicada. É a prova de que a humanidade pode controlar o poder do fogo de um vulcão com a precisão de um cirurgião. Da próxima vez que ouvir o apito de um comboio à distância, lembre-se do que está por baixo dele, uma linha de fogo perfeitamente equilibrada no fio da navalha. A cada ano, quase 2 trilhões de libras de resíduos agrícolas, cinzas, palha e esterco não evaporam simplesmente. Eles não são um fim, mas um começo. Eles são o ponto de partida silencioso para uma indústria colossal de 180 bilhões de dólares. Uma indústria que, grânulo por grânulo, ajuda a alimentar quase metade de toda a população humana na Terra. Mas pare e pense nisso. Como você pega algo tão caótico, tão bruto, e o transforma em um grânulo de energia pura e perfeitamente balanceado? Como a sujeira, as cinzas e as rochas se tornam a comida em nossas mesas. Esta não é uma simples reciclagem. Esta é uma das transformações industriais mais complexas e vitais do planeta. A jornada para criar um único grânulo de fertilizante começa em 4 lugares muito diferentes. O primeiro pilar é o fósforo, ou P.
Em minas a céu aberto que parecem crateras de meteoros, escavadeiras colossais, com dentes de aço que poderiam rasgar um edifício, arrancam a rocha fosfática da terra. Cada caçamba movimenta toneladas de rocha bruta, o primeiro ingrediente. O segundo pilar é o potássio, ou K. Ele não está na superfície, ele está trancado nas profundezas, em antigas camadas geológicas. Equipes de mineração descem em túneis escuros para extrair o potássio, um mineral cristalino. Ele é então trazido à superfície, onde será purificado e transformado no vital cloreto de potássio. O terceiro pilar, o nitrogênio, ou N, é o mais etéreo. Ele não é minerado, ele é capturado do ar que respiramos. Em usinas de síntese química que mais parecem cidades de aço, o gás natural é o ponto de partida. Ele é processado sob calor e pressão extremos, dividido em hidrogênio e nitrogênio, e então forjado na forma de amônia, a base poderosa e volátil para todo o crescimento das plantas. E, finalmente, o quarto pilar, a matéria orgânica. Simultaneamente a tudo isso, frotas de caminhões e máquinas coletam toneladas de esterco, resíduos de colheita e palha. Eles são secos, recolhidos e preparados. 4 fontes: rocha dura, cristais profundos, gás invisível e resíduos orgânicos. Todos fluindo de diferentes cantos do mundo para um único destino, a fábrica de transformação. Mas o que chega à fábrica é um caos. A rocha fosfática está misturada com lama. Os resíduos orgânicos vêm com pedaços de plástico, madeira e fragmentos de metal. Antes que qualquer ciência possa começar, a força bruta deve limpar o caminho. Os caminhões despejam suas cargas em gigantescos sistemas de correias transportadoras. O primeiro som é um rugido ensurdecedor. São os trituradores primários. Mandíbulas de aço maciço esmagam as rochas maiores, quebrando-as em pedaços gerenciáveis. Em seguida, vem o poder da água. A mistura triturada é bombardeada por jatos de água de alta pressão. Não é uma lavagem suave, é uma explosão projetada para arrancar poeira, solo e contaminantes solúveis. A lama purificada flui então para uma série de filtros e peneiras vibratórias. Eixos rotativos e grades de malha fina agitam e separam implacavelmente. Este é um passo crítico. Um único fragmento de metal que passar por aqui pode destruir as lâminas de mistura de precisão mais adiante. Um pedaço de plástico pode arruinar uma reação química inteira. As apostas são altas. O que emerge do outro lado é uma matéria-prima mais limpa, mas ainda separada. Agora, a força bruta dá lugar à precisão de um cérebro digital. Os materiais purificados, fósforo, potássio, nitrogênio e orgânicos, estão em seus silos gigantes separados. É hora de criar a receita. Em uma sala de controle central, um computador dita as proporções exatas. Não é um palpite, é uma ciência. Correias transportadoras controladas digitalmente liberam fluxos de cada ingrediente. Abaixo delas, sistemas de pesagem eletrônica calibrados para a fração de 1 grama medem cada componente. Nem 1 grama a mais, nem 1 grama a menos. Estes fluxos separados agora convergem para câmaras de mistura seladas. Dentro, lâminas de aço potentes como hélices de um navio giram continuamente. Elas dobram, cortam e misturam o material. Sensores infravermelhos e sondas de temperatura monitoram tudo. Se um ponto ficar muito quente, a velocidade diminui. Se ficar muito seco, bicos atomizadores entram em ação, pulverizando uma névoa fina de água. Esta névoa não é para molhar, é para controlar a poeira e criar a umidade perfeita para a transformação química que está prestes a acontecer. A mistura está uniforme, mas ainda é apenas uma mistura. São partículas separadas de N, P e K. Para se tornar um fertilizante eficaz, elas devem se tornar uma só. A mistura agora viaja para o coração da usina, o reator de aço. Este não é um tanque comum, é uma câmara de pressão selada, construída com aço resistente ao calor, projetada para conter e controlar reações químicas intensas. Este é o coração da linha de produção. A mistura NPK é alimentada continuamente neste vaso pressurizado. Lá dentro, sob alta temperatura e pressão controlada, a magia acontece. A amônia, o nitrogênio, reage quimicamente com o ácido fosfórico, o fósforo.
As moléculas são rasgadas e forçadas a se recombinar. O resultado é um composto inteiramente novo, o fosfato de amônio. O nitrogênio e o fósforo estão agora quimicamente ligados. Na sala de controle, os engenheiros observam os medidores de pressão. Este é o ponto sem volta. O que era uma simples mistura de pós e líquidos tornou-se uma nova substância, uma massa quente, densa e quimicamente rica. Quimicamente, a transformação está completa, mas fisicamente, o que sai do reator é uma pasta quente e sem forma. É impossível de espalhar em um campo. É pegajosa, úmida e inútil para um agricultor. Agora, ela precisa ganhar forma. A massa é alimentada no granulador rotativo. É aqui que o caos finalmente se transforma em ordem visível. Imagine um tambor de aço absolutamente massivo, do tamanho de um vagão de trem, inclinado em um leve ângulo e girando lentamente em seu eixo. A pasta quente cai dentro dele. Enquanto o tambor gira, a gravidade e a força centrífuga fazem seu trabalho. O material é levantado pelas paredes e depois rola para baixo sobre si mesmo, milhares e milhares de vezes. Pequenas partículas começam a colidir e a grudar umas nas outras. Para ajudá-las, uma névoa fina de solução de amônia ou vapor é pulverizada lá dentro. Ela age como uma cola microscópica. É um balé hipnótico. O pó começa a formar pequenas esferas. Elas rolam coletando mais pó, crescendo como bolas de neve. A velocidade de rotação do tambor e seu ângulo são controlados por computador, ditando o tamanho final. O objetivo é o padrão de ouro da indústria, grânulos perfeitamente redondos, com 2 a 5 milímetros de diâmetro. O que entrou como uma pasta disforme sai como um fluxo constante de bilhões de pequenas pérolas idênticas. Os grânulos estão formados, mas ainda não estão prontos. Eles estão verdes. Estão quentes, úmidos e macios. Se fossem ensacados agora, virariam uma pedra de mofo. Eles precisam ser curados. Eles embarcam no que é essencialmente uma pista de obstáculos industrial. Primeiro, o secador rotativo gigante. Os grânulos caem em outro tambor giratório, mas este é preenchido com um fluxo de ar quente. A temperatura é mantida precisamente entre 82 e 121 graus Celsius. É o suficiente para evaporar a umidade restante, até que cada grânulo contém apenas cerca de 1% de água. O vapor sobe em nuvens densas. Depois de secos, vem o grande teste, o sistema de peneiras vibratórias de múltiplas camadas. Os grânulos são despejados em uma série de telas de malha que vibram intensamente. É uma seleção brutal. Grânulos que são muito grandes são filtrados no topo e enviados de volta para serem esmagados e refeitos. Grânulos que são muito pequenos caem pelo fundo e são enviados de volta ao granulador para crescer mais. Apenas os grânulos no tamanho perfeito, aqueles de 2 a 5 milímetros, conseguem passar para a próxima etapa, mas nem eles estão aprovados ainda. Amostras ainda quentes da linha são coletadas e levadas às pressas para o laboratório. Técnicos em jalecos brancos dissolvem os grânulos, testando a proporção exata de NPK, o nível de pH e a umidade. As apostas são altas. Se a amostra falhar, toneladas de produtos são rejeitadas ou enviadas de volta para ajuste. Finalmente, apenas os grânulos de elite, aqueles que passaram pela reação química, pelo nascimento no granulador e pela pista de obstáculos da secagem e peneiramento, recebem a luz verde. Eles estão prontos. Eles chegam à linha de embalagem e aqui a força bruta dá lugar ao balé mecânico. É uma cena de sincronicidade perfeita. Dezenas de bicos de enchimento descem e liberam fluxos constantes de grânulos em sacos pré-formados. Balanças eletrônicas abaixo de cada bico garantem que cada saco pese exatamente 50 libras, com uma precisão de uma fração de onça. Os sacos são instantaneamente selados a quente, prendendo o produto e protegendo do inimigo número 1, a umidade. Em seguida, braços robóticos, movendo-se com uma graça suave e programada, pegam os sacos. Eles os giram e os empilham em paletes de madeira em um padrão de intertravamento perfeito. Esses paletes são então levados por empilhadeiras automatizadas para vastos salões de armazenamento.
Mas estes não são armazéns comuns. O clima aqui é rigorosamente controlado. 20 graus Celsius, 50% de umidade relativa. É o ambiente perfeito para garantir que os grânulos permaneçam estáveis e potentes até o momento de serem enviados. Mas você sabia? Esta indústria inteira, esta complexa dança de química e engenharia, repousa sobre os ombros de um homem, o químico alemão Justus von Liebig, no século XIX. Ele foi o primeiro a provar conclusivamente que as plantas não comem apenas solo, elas precisam de minerais específicos, NPK. Ele mudou a agricultura para sempre, e sobre toda aquela energia para secar os grânulos. Em algumas das usinas orgânicas mais avançadas, o calor intenso não vem de combustíveis fósseis, vem de energia biotérmica. O calor natural gerado pela própria decomposição da matéria orgânica, capturado e redirecionado para o processo. E o mais impressionante, esta vasta infraestrutura global, estas minas, reatores e robôs, eles não estão apenas fabricando um produto. Eles estão ajudando a produzir os alimentos que sustentam quase metade de toda a população humana na Terra. No final desta longa jornada, o grânulo finalmente completa seu propósito. Ele deixa o armazém climatizado. Ele viaja centenas de quilômetros em caminhões. Do caminhão, ele é transferido para o trator. E do trator, ele é finalmente espalhado pelo campo. O círculo se fecha. Ao tocar o solo úmido, o grânulo começa a se dissolver lentamente. Ele libera o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Os mesmos elementos que foram minerados das profundezas da Terra, capturados do ar e trancados quimicamente sob pressão extrema. O que começou como quase 2 trilhões de libras de cinzas, resíduos e rochas. O que passou pelo fogo dos reatores, pela precisão dos sensores e pelos cálculos de engenheiros, agora cumpre seu destino final. Ele se torna parte de um sistema vivo. Ele transforma a mais avançada tecnologia industrial na energia silenciosa que alimenta o mundo. Existe uma força invisível que move o nosso mundo moderno. Não é magia, embora pareça. Está no seu telemóvel, no seu computador, nos altifalantes que tocam a sua música. Está nos hospitais, dentro das máquinas de ressonância magnética que salvam vidas. Está nos carros elétricos que conduzimos e nas turbinas gigantes que geram a nossa energia limpa. Todos os anos, o mundo gasta mais de 20 mil milhões de dólares nestes pedaços de metal aparentemente vulgares. São ímãs. Mas não são os ímãs que tem no seu frigorífico. São super-ímãs, o coração pulsante da nossa tecnologia. E aqui está o segredo que define o nosso futuro. Mais de 90% de toda a produção mundial destes ímãs está nas mãos de um único país. Uma nação que detém, literalmente, o interruptor de ligar e desligar da civilização moderna. O que aconteceria à nossa economia, aos nossos transportes, à nossa energia, se esse interruptor fosse, de repente, desligado? A viagem para descobrir a resposta começa nas profundezas da Terra, numa paisagem de poder bruto. Tudo começa com um conjunto de minerais especiais, conhecidos como terras raras. E nesta arena, a China domina o jogo de forma quase absoluta, controlando mais de 90% de toda a refinação e fabrico do mundo. Para solidificar este domínio, a partir de 2025, o governo chinês introduziu novos regulamentos de exportação. Isto significa que qualquer produto, seja um motor de carro elétrico ou um componente de avião de caça, que contenha a mais pequena fração de terras raras chinesas, precisa de uma licença de aprovação de Pequim para ser vendido. É uma alavanca estratégica apontada ao coração da indústria ocidental. Mas antes de se tornar uma arma política, tem de ser arrancado da terra. A extração destes minérios não é uma simples operação de escavação. Quando o minério está preso em rocha dura, a extração é cirúrgica. Os geólogos mapeiam as veias e os engenheiros usam explosões precisamente calculadas. A quantidade de explosivo e a sua colocação são determinadas ao milímetro, não para destruir a rocha, mas para a fraturar de forma controlada, mantendo os blocos de minério tão intactos quanto possível. Se o minério se fragmentar demasiado, material valioso é perdido.
e este trabalho é perigoso por razões que vão além das explosões. Muitas vezes, estes minérios estão misturados com vestígios de elementos radioativos, como o urânio e o tório. O pó que os mineiros respiram, os gases libertados pela rocha partida. Tudo tem de ser rigorosamente monitorizado e controlado. O primeiro passo nesta cadeia de poder é radioativo. Assim que os blocos de rocha chegam à fábrica, são limpos para remover terra e argila. O primeiro passo da transformação é brutal: transformar pedras em pó, mas não é um pó qualquer. Os blocos entram em moinhos de bolas, cilindros gigantes cheios de esferas de aço que rolam e esmagam a rocha sem parar. Ou, por vezes, em moinhos a jato, que disparam o material contra si mesmo a velocidades incríveis. Este processo violento continua durante 4 a 6 horas. O objetivo é reduzir a rocha a partículas que medem apenas 3 a 10 microns. Para ter uma perspectiva, um cabelo humano tem cerca de 70 microns de diâmetro. Este pó é quase 20 vezes mais fino. Durante esta moagem, o controle da temperatura é vital. A câmara não pode exceder os 80 graus Celsius. Se aquecer demasiado, a estrutura atômica dos minerais altera-se e o potencial magnético do material perde-se. Todo o processo falha antes de realmente começar. Depois da moagem, este pó ultrafino, uma mistura de tesouro e lixo, precisa de ser purificado. O método chama-se flotação. É essencialmente um banho de espuma de alta tecnologia. O pó é misturado com água e reagentes químicos especiais. Estes químicos são desenhados para se agarrarem apenas às partículas valiosas de terras raras, ignorando a rocha comum. Depois, o ar é bombeado para dentro do tanque. As partículas de terras raras, agora agarradas aos químicos, colam-se às bolhas de ar e sobem à superfície, formando uma espuma escura e rica. É um balé químico de precisão incrível. A espuma que transborda é o tesouro. O lodo que fica no fundo é lixo. Agora, os engenheiros têm um pó puro e concentrado. O próximo passo é fundi-lo para criar uma liga metálica. A receita mais famosa para superímãs é uma mistura de neodímio, ferro e boro. Mas há um problema fatal. O neodímio é um piromaníaco químico. Ele adora oxigênio. Em contato com o ar que respiramos, ele oxida ou enferruja quase instantaneamente. Se estiver em forma de pó fino, pode até arder espontaneamente. Por isso, a fusão tem de ser feita num ambiente que não existe na Terra, um vácuo perfeito. A câmara do forno de indução é selada e todo o ar é bombeado para fora, até a última molécula. Depois, para garantir, a câmara é preenchida com argon, um gás nobre. O argon é como um segurança químico. Não reage, não se mistura. É um escudo gasoso perfeito. Só então, neste ambiente estéril, o calor é ligado. A temperatura dispara para valores incríveis, até 3.000 graus Fahrenheit, ou mais de 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A esta temperatura, os metais tornam-se líquidos e misturam-se numa sopa atômica uniforme. Durante 2 a 4 horas, a liga é refinada, mas o arrefecimento é igualmente extremo. O metal líquido incandescente não pode arrefecer lentamente. Ele é derramado sobre um tambor de cobre gigante, arrefecido por dentro, que gira a alta velocidade. O choque térmico é instantâneo. O metal solidifica em menos de um segundo, sendo cuspido na forma de flocos finos e quebradiços, como o vidro metálico. O choque congela os átomos no lugar. A estrutura está quase perfeita. Estes flocos brilhantes são o material base, mas a sua estrutura interna ainda é caótica. Para o passo seguinte, os flocos são novamente triturados, de volta a um pó ultrafino, sempre num ambiente protetor de argon. E agora, chegamos ao passo que separa um ímã de frigorífico de um superímã que move um comboio. Este é o verdadeiro segredo, o coração do processo. O pó fino é cuidadosamente colocado numa prensa, mas não é uma prensa vulgar. Enquanto a máquina se prepara para comprimir o pó, algo invisível e inacreditavelmente poderoso acontece. Um campo magnético gigantesco, com vários teslas de força, é ativado à volta do molde.
Para comparar, o campo magnético da Terra, que move a agulha da sua bússola, tem cerca de 0,00005 teslas. Este campo é dezenas de milhares de vezes mais forte. Imagine que cada partícula de pó é uma agulha de bússola microscópica. Sem o campo, elas apontam em todas as direções. Um caos total. No momento em que o campo é ligado, cada uma delas, milhões e milhões de partículas, vira-se e alinha-se instantaneamente. Todas apontam para o mesmo polo, como um exército a entrar em formação. A pressão da prensa esmaga-as então, fixando-as nessa posição alinhada. O resultado é um bloco sólido, mas aqui está o paradoxo que define esta indústria. Embora a sua estrutura interna esteja agora perfeitamente alinhada, o bloco em si não é um ímã, é uma promessa de força, é um soldado a dormir à espera de ordens. E é incrivelmente frágil. Se o deixar cair ao chão, parte-se como um pedaço de cerâmica. Este bloco frágil e adormecido precisa de se tornar metal a sério. Para isso, ele vai para um forno de sinterização. Sinterizar é, basicamente, cozinhar o metal de forma muito precisa. Durante 4 a 5 horas, numa atmosfera controlada, o bloco é aquecido a temperaturas extremas, cerca de 2.400 graus Fahrenheit. Isto não é quente o suficiente para o derreter completamente, mas fica mesmo abaixo do ponto de fusão. É o ponto certo. A esta temperatura, as superfícies de cada partícula de pó começam a amolecer e a fundir-se umas com as outras. Pense em neve fofa. É feita de água, mas está cheia de ar. Se a comprimir e aquecer ligeiramente, ela funde-se e torna-se um bloco de gelo sólido e denso. É exatamente o que acontece aqui. As partículas de metal fundem-se, eliminando todos os pequenos espaços vazios entre elas. O bloco encolhe visivelmente, tornando-se quase 100% denso. O arrefecimento é lento e controlado, e à medida que arrefece, essa estrutura alinhada que foi criada na prensa fica permanentemente trancada. Agora é metal, forte, denso. A promessa de força está agora guardada lá dentro. O bloco sinterizado é agora um pedaço de metal incrivelmente duro. É tão duro que ferramentas de aço normais não o conseguem cortar. Partem-se. São necessárias serras com ponta de diamante ou feixes de laser para o cortar e moldar nas formas precisas exigidas pelos engenheiros. Discos finos para auscultadores, blocos para motores, anéis para turbinas. Mas, apesar de toda a sua dureza, ele ainda tem uma fraqueza mortal. A sua maior força é também a sua maior fraqueza. A liga de neodímio é tão quimicamente reativa que o ar que respiramos é o seu veneno. A oxidação, a ferrugem, começa quase imediatamente. Um super ímã nu, deixado ao ar livre, pode perder toda a sua força em meses, ou mesmo semanas, desfazendo-se em pó. Por isso, ele precisa de uma armadura. Cada ímã, agora com a sua forma final, é meticulosamente limpo e depois mergulhado em banhos galvânicos. Recebe camadas de proteção, níquel, depois cobre, depois níquel novamente, ou zinco, ou uma resina epóxi selante. Esta camada é a sua armadura. Ela sela o ímã, protegendo-o da umidade e do oxigênio, garantindo que a sua força invisível dure décadas. É esta armadura que o permite sobreviver no nosso mundo. O processo está quase no fim. Temos a forma final, temos a armadura, mas o ímã ainda está morto. Não tem polo norte nem polo sul, não atrai nem repele nada. É apenas um pedaço de metal caro, denso e perfeitamente alinhado por dentro. Está na sala final. Chegou o momento do despertar. Cada ímã é colocado dentro de uma bobina de cobre grossa, um dispositivo chamado magnetizador de impulsos. É aqui que a promessa se torna realidade. Uma descarga elétrica monstruosa, com uma voltagem entre 2.000 e 3.000 volts. É acumulada e depois disparada através da bobina. Tudo acontece num flash, num impulso que dura de 1 a 5 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Mas nesse instante, o impulso gera um campo magnético colossal, com uma intensidade de 3 a 5 teslas. É um campo dezenas de milhares de vezes mais forte
que o campo magnético de todo o planeta Terra. Nesse instante, todos os domínios magnéticos dentro do metal, que foram alinhados na prensa e trancados na sinterização, viram-se e fixam-se permanentemente. É um choque de despertar. O exército de soldados adormecidos recebeu a sua ordem ao mesmo tempo. O poder invisível é finalmente libertado. O metal morto torna-se, nesse milissegundo, uma força da natureza. A sua força é testada, a sua polaridade verificada. Agora são tão potentes que têm de ser manuseados com extremo cuidado. Têm de ser embalados com espaçadores de plástico ou escudos magnéticos. Se dois destes superímãs se juntassem subitamente, poderiam estilhaçar-se com a sua própria força ou esmagar os ossos de uma mão. E assim a viagem termina. Começamos com uma rocha radioativa nas profundezas da Terra e uma pergunta sobre poder. Vimos essa rocha ser pulverizada até ficar mais fina que farinha, purificada num banho de espuma, fundida no vácuo para escapar ao ar e alinhada por forças invisíveis. E finalmente, testemunhamos o seu nascimento num relâmpago de 3.000 volts. Aqueles 20 mil milhões de dólares e aquele controlo de 90%, é sobre isto, é sobre este processo incrivelmente complexo. Estes corações de metal, agora despertos, movem silenciosamente os rotores dos nossos carros elétricos. Giram as pás de turbinas eólicas do tamanho de edifícios e alimentam as máquinas de ressonância magnética que salvam as nossas vidas. A força invisível que move o mundo moderno foi forjada. E quem controla a forja, quem controla este segredo, controla o futuro. Vocês acham que o compensado é apenas um monte de serragem prensada? Um material barato, usado para tapar buracos em construções? É hora de repensar. E se eu dissesse que essa placa de madeira é, na verdade, um símbolo de alta engenharia? Um material projetado que começa sua jornada como uma fita de madeira quase transparente, com apenas 1 milímetro de espessura. Uma fita contínua, desenrolada de uma tora maciça, que gira a centenas de rotações por minuto contra uma lâmina afiada. Isso não é simplesmente madeira, é a engenharia transformando a natureza em algo mais forte. Mas como os engenheiros conseguem, literalmente, desenrolar uma árvore inteira? Como eles pegam essa fita frágil e a transformam em um painel estrutural tão forte e estável que se tornou a base da arquitetura moderna e do design de interiores? Esta é a incrível jornada da madeira, de uma floresta gerenciada até se tornar uma maravilha da engenharia. A jornada para criar uma única placa de compensado não começa em uma floresta antiga, derrubada ao acaso. Ela começa em um ambiente totalmente projetado e controlado. A fonte da matéria-prima são plantações industriais gigantescas. Pense nelas não como florestas, mas como máquinas verdes de alta eficiência. Vastas plantações de árvores como acácia, eucalipto ou pinheiro, plantadas em fileiras perfeitas. Diferente de uma floresta natural, que pode levar um século para se regenerar, essas árvores são cultivadas para crescer rápido. Elas atingem o tamanho ideal para o corte em um ciclo incrivelmente curto, de apenas 7 a 20 anos. Cada hectare, cada metro quadrado é otimizado. Em 1 hectare, podem crescer de 2.000 a 3.000 árvores, todas plantadas com um espaçamento calculado para que recebam a quantidade exata de luz solar e nutrientes, sem desperdício. Hoje, essas fazendas de árvores cobrem mais de 290 milhões de hectares ao redor do mundo. É uma área gigantesca que fornece mais da metade de toda a madeira usada para compensados no planeta. Este modelo de plantação industrial tem uma missão crítica. Ele permite que a indústria produza em massa, sem precisar destruir as florestas nativas, que são vitais para o nosso ecossistema. Quando chega a hora da colheita, não há espaço para improviso. É um balé mecanizado. Máquinas pesadas, chamadas harvesters, avançam em formação. Elas agarram a árvore, a cortam na base, removem todos os galhos e a cortam em toras padronizadas em questão de segundos. E aqui, a eficiência é total. Os troncos retos e perfeitos são separados e seguem para a fábrica. Mas e os topos das árvores? Assim que as toras chegam ao pátio da fábrica, elas entram no que parece ser uma gigantesca área de espera.
mas é uma espera de alto risco. Se as toras recém-chegadas da floresta forem deixadas ao sol e ao ar livre, elas secarão de forma desigual. A parte de fora secará mais rápido que o núcleo úmido. Essa tensão interna faz a madeira rachar, e uma tora rachada é inútil para o processo. Por isso, o pátio inteiro é equipado com sistemas de nebulização. Jatos de água finos borrifam as pilhas de toras constantemente, mantendo a umidade estável e protegendo a matéria-prima. Mas para que a madeira possa ser desenrolada, ela precisa estar macia, e para isso, ela precisa ser cozida. As toras são pegas por guindastes e mergulhadas em enormes piscinas de concreto ou seladas dentro de câmaras de vapor. A água nessas piscinas não está morna. Ela é mantida a uma temperatura escaldante, entre 80 e 100 graus Celsius, praticamente água fervente. As toras ficam nesse banho de vapor por horas, às vezes até um dia inteiro. O calor intenso e a umidade penetram profundamente na madeira, até o seu coração. Esse processo relaxa as fibras de celulose e, o mais importante, amolece a lignina, a cola natural que mantém as fibras unidas. A tora, antes dura e rígida, torna-se flexível e maleável, pronta para a etapa mais impressionante de todas. Depois de cozidas, as toras estão prontas. Elas são movidas para o coração pulsante da fábrica. Primeiro, um sistema a laser escaneia a tora para alinhá-la perfeitamente. Então, ela é fixada em um torno industrial gigante, uma máquina chamada descascador ou laminador. A tora começa a girar, devagar no início e depois cada vez mais rápido, atingindo centenas de rotações por minuto. É um borrão de movimento. Então, uma lâmina de aço maciça, com mais de 3 metros de comprimento e afiada como uma navalha cirúrgica, avança. Ela é pressionada firmemente contra a tora em alta velocidade. O que acontece a seguir é quase mágico. A máquina não corta lascas. Ela descasca a tora, como se estivesse apontando um lápis gigante. O resultado é uma fita contínua de madeira, uma única folha chamada lâmina ou folheado, que se desenrola da tora em um fluxo hipnótico e ininterrupto. A espessura dessa fita é o fator mais crítico de todo o processo. Ela tem apenas 1 a 3 milímetros de espessura. A precisão aqui é absoluta. Se a lâmina variar apenas 0,1 milímetros, mais fino que uma folha de papel, a folha inteira pode ser considerada inútil, pois comprometerá a força da placa final. Para garantir essa precisão, sensores a laser medem a espessura da fita milhares de vezes por segundo, enviando dados para um computador que ajusta a lâmina em tempo real. Em menos de 1 minuto, o que era uma tora sólida e pesada desaparece, deixando para trás apenas um pequeno núcleo cilíndrico e centenas de metros de fita de madeira perfeita. Esta longa fita de madeira agora é cortada por lâminas automáticas em painéis de tamanho padrão, mas eles estão completamente encharcados, contendo mais de 30% de água do processo de cozimento. Se fossem prensados assim, a água se transformaria em vapor e explodiria a placa. Eles precisam ser secos, e secos rapidamente. Os painéis molhados são alimentados em sistemas de secagem especializados. São túneis de fogo gigantescos, que se estendem por dezenas de metros de comprimento. As folhas são colocadas em correias transportadoras de metal e viajam por uma série de zonas de aquecimento. Dentro desses túneis, ventiladores potentes sopram ar superaquecido, com temperaturas que variam de 150 a 180 graus Celsius, por cima e por baixo de cada folha. O processo é rápido e violento. Em apenas 5 a 7 minutos, a umidade dentro da madeira evapora completamente. O nível de umidade despenca de 30% para um número exato, geralmente entre 6 e 8%. Esse número é o ponto de equilíbrio perfeito. Se a madeira for seca demais, ela se torna quebradiça e racha. Se não for seca o suficiente, a cola não vai aderir e a placa inteira irá falhar. Sensores de umidade monitoram cada folha que sai, garantindo que apenas os painéis perfeitamente secos sigam para a próxima etapa. Agora temos folhas de madeira secas, estáveis, mas ainda frágeis. É aqui que a verdadeira engenharia começa. As folhas passam por uma máquina chamada encoladeira, que usa rolos para aplicar uma camada perfeitamente uniforme de adesivo. Para móveis internos, usa-se resina de ureia formaldeído.
Mas para compensados que precisam resistir à água e ao tempo, usa-se a resina fenolformaldeído, uma cola industrial incrivelmente forte e à prova d'água. A espessura da cola é controlada em microns. Então vem o segredo da força lendária do compensado. As folhas são empilhadas, mas não de qualquer maneira. O segredo está na direção das fibras. A madeira natural é muito forte em uma direção, ao longo das fibras, mas muito fraca na outra, contra as fibras. Para resolver isso, os engenheiros empilham as folhas em um padrão cruzado. Uma camada tem as fibras na vertical, a próxima na horizontal, a seguinte na vertical, e assim por diante. Essa estrutura cruzada distribui a força igualmente em todas as direções, criando um painel que é dramaticamente mais forte e mais estável do que uma placa de madeira maciça da mesma espessura. Este sanduíche de madeira e resina, que pode ter de 3 a 13 camadas, vai então para a prensa. O processo tem 2 etapas. Primeiro, a prensa fria. Uma pressão hidráulica uniforme de 0,8 a 1,2 megapascals é aplicada por cerca de 15 a 30 minutos. O objetivo aqui não é curar a cola, mas sim espremer todo o ar de dentro do sanduíche e garantir que a cola se espalhe perfeitamente, criando um contato total entre as camadas. É a preparação. Depois, o painel vai para o evento principal, a prensa quente. Esta é uma máquina de múltiplos andares, com placas de aço grossas que são aquecidas. A temperatura sobe para 120 a 150 graus Celsius, enquanto a pressão hidráulica aumenta massivamente, de 1 a 1,5 megapascals. Isso é uma força esmagadora, como colocar toneladas de peso em cada metro quadrado. Sob esse ataque combinado de calor extremo e pressão intensa, a resina fenólica passa por uma transformação química. Ela se polimeriza. Ela derrete, penetra profundamente nas fibras da madeira e depois endurece, soldando as camadas em um bloco único e indivisível. Em cerca de 4 a 7 minutos, o que era uma pilha de folhas soltas torna-se um único painel de engenharia, perfeitamente plano e incrivelmente forte. O painel de compensado emerge da prensa quente, um produto finalizado. Ele é então movido para a área de acabamento. Serras de alta velocidade com pontas de diamante cortam as bordas, aparando qualquer excesso e deixando o painel com dimensões milimetricamente precisas. Em seguida, lixadeiras industriais, com múltiplos rolos, tratam a superfície, deixando-a lisa e pronta para uso. Mas e todo o lixo gerado até aqui? E os núcleos cilíndricos que sobraram dos tornos? E todas as aparas das bordas e as folhas que foram rejeitadas pelo controle de qualidade? Em uma fábrica moderna, absolutamente nada é desperdiçado. A fábrica opera em um sistema de ciclo fechado. Todos esses resíduos de madeira iniciam imediatamente uma segunda jornada industrial. Eles são transportados para trituradores potentes que os transformam em partículas de madeira, ou cavacos. Esses cavacos passam por telas vibratórias para separar impurezas e são secos em ar quente, reduzindo sua umidade a quase zero, apenas 2 a 3%. As partículas secas são então misturadas com resina em um tambor gigante. E aqui vemos outra camada de engenharia. O material é formado em um tapete de 3 camadas, como um sanduíche. Partículas finas nas superfícies para um acabamento liso e partículas mais grossas no meio para dar estrutura e força. Este tapete de partículas e resina é carregado em outra prensa quente, esta operando a temperaturas ainda mais altas, de 180 a 200 graus Celsius. A resina derrete e une as partículas, e o que era lixo renasce como uma placa de aglomerado, MDP, um material estável e econômico, pronto para ser usado em milhões de móveis. E vocês sabiam de algumas coisas? É essa estrutura de fibras cruzadas que torna o compensado tão estável. Ele resiste a empenar, encolher ou rachar em todas as direções, algo que a madeira maciça não consegue fazer. A cola fenólica usada no compensado naval é tão poderosa que você pode ferver a placa em água por horas, e as camadas simplesmente não irão se separar. E aqueles núcleos cilíndricos que sobram do torno, eles não são um problema. Eles são a principal fonte de matéria-prima para a linha de produção de aglomerado. Desde a pequena semente em um viveiro,
passando pelos banhos de 100 graus para amolecer, enfrentando a lâmina de 3 metros que desenrola uma fita de 1 milímetro, até ser fundida sob toneladas de pressão a 150 graus. O compensado não é apenas madeira laminada, é um testemunho da engenhosidade humana. É um símbolo de como a engenharia pegou um recurso natural, analisou suas fraquezas e o redesenhou para ser melhor, mais forte, mais estável e mais eficiente. E tudo isso dentro de um modelo de produção sustentável. Um ciclo fechado, onde cada fibra, cada galho e cada pedaço de resíduo é transformado, garantindo que absolutamente nada seja desperdiçado. Com que frequência você atualiza seu computador? A cada 2, talvez 5 anos. E o seu celular? Aquele carro antigo que finalmente foi para o ferro velho? Cada máquina que deixamos para trás, cada pedaço de metal que consideramos lixo, contém dezenas de metais preciosos. Estes não são materiais comuns. Eles foram originalmente extraídos da terra, com um custo imenso de suor, energia e engenharia, e agora parecem inúteis. Mas é aqui que a verdadeira história começa. Você está olhando para o ponto de partida de uma indústria global que movimenta mais de 700 mil milhões de dólares. E dentro dessas instalações colossais, esses metais não morrem, eles renascem. O que parece ser um cemitério de sucata é, na verdade, o berçário de recursos futuros. Mas como? Como é que se pega nesta montanha caótica de aço retorcido, plástico misturado e fios de cobre e se desfaz este nó? Como é que a humanidade transforma este lixo num metal tão puro e forte como no dia em que foi extraído, usando temperaturas de milhares de graus? Esta é a história de uma das transformações mais incríveis do planeta. Tudo começa aqui, um pátio de coleta de metal. À primeira vista, pode parecer um caos de poeira e aço rangendo, mas não se engane. Por trás desta fachada, existe um sistema logístico de uma complexidade e estratégia impressionantes. Isto não é um ferro velho, é uma mina. Uma mina urbana do século XXI que funciona de forma muito mais inteligente. Esta rede global de locais de coleta e armazenamento poupa ao planeta a extração de mais de 400 milhões de toneladas de minério de ferro todos os anos. Isso equivale a uma economia de centenas de bilhões de dólares em custos de mineração, transporte e tratamento de resíduos. O processo é de alta tecnologia e começa com o peso. Caminhões gigantes transportando o fim da vida útil da nossa sociedade têm de passar por balanças eletrônicas de 60 toneladas. Cada quilo de entrada é registrado com precisão. Nos centros mais modernos, a tecnologia de rastreamento por RFID, ou identificação por radiofrequência, monitora cada remessa. Isto não é exagero, é essencial para prevenir a perda de materiais imensamente valiosos, como o cobre, o alumínio ou o níquel, que poderiam perder-se no meio da confusão. O objetivo destas instalações é global. Países como o Japão, a Alemanha e a Coreia do Sul tratam-nos como elos vitais no comércio mundial de metais reciclados. Cerca de 30 a 40% de todo o fluxo de metal reciclado do mundo é enviado através dos oceanos. Dezenas de milhões de toneladas de sucata de aço são exportadas dos Estados Unidos para alimentar as siderúrgias da Índia, Turquia e Vietnã. O impacto ambiental disto é colossal. Cada tonelada de sucata devidamente recolhida evita a emissão de mais de 2 toneladas de dióxido de carbono. Esta fase, aparentemente simples, é a primeira linha de defesa da economia verde. Mas nesta forma caótica, irregular e volumosa, a sucata é um pesadelo logístico. Pior do que isso, é perigosa. Antes de poder ser transportada ou processada em segurança, ela precisa ser domada. É aqui que entra a força bruta. Carcaças de carros desmanchados, estruturas de máquinas industriais, chapas de metal retorcidas. Tudo é agarrado por garras hidráulicas e atirado para dentro dos compactadores. O que acontece a seguir é uma demonstração de pura potência. Os sistemas de compactação modernos geram uma pressão implacável de até 3.000 psi. Esta força comprime centenas de quilos de metal numa questão de minutos, transformando o caos num bloco denso e sólido. Os fardos resultantes medem tipicamente entre 24 a 40 polegadas de cada lado, maximizando o espaço em contentores ou caminhões. Mas a verdadeira razão para isto não é apenas poupar espaço, é segurança.
As apostas aqui são altíssimas. A compressão total elimina os espaços vazios traiçoeiros dentro da sucata, vazios que poderiam conter gases inflamáveis, resíduos de óleo ou, o mais perigoso de tudo, baterias de lítio defeituosas. Uma única bateria esquecida, se esmagada de forma errada, poderia causar um incêndio ou explosão durante o transporte. Graças a este passo, o que era caótico e perigoso torna-se um bloco de metal compacto e gerenciável. As peças grandes foram contidas, mas e quanto aos milhões de componentes mais complexos e misturados? Motores, computadores, eletrodomésticos, feixes de fios. Estes itens são uma mistura de dezenas de materiais diferentes, todos ligados fisicamente. Para os separar, é preciso mais do que pressão, é preciso uma destruição total. Eles são enviados para o coração pulsante da linha de reciclagem, o triturador. Dentro da câmara de esmagamento, martelos de aço pesado, girando a velocidades vertiginosas, de 50 a 2.000 rotações por minuto, atingem a sucata repetidamente. O som é ensurdecedor. A força rasga o metal em fragmentos de apenas alguns centímetros, ou até milímetros. A eficiência é de cair o queixo. Um único sistema de trituração, dependendo do seu design, pode processar de 5 a 100 toneladas de sucata por hora. Mas o objetivo principal desta violência controlada não é apenas reduzir o tamanho, é quebrar as ligações físicas. Esta força incrível é o que finalmente liberta os materiais valiosos. É o que separa os fios de cobre da sua isolação plástica. É o que racha os núcleos de aço dentro dos motores e liberta o cobre e o estanho das placas de circuito impresso. O que era um motor, agora é uma pilha de seus componentes básicos. Agora que os materiais estão fisicamente livres, começa a verdadeira magia da engenharia. O fluxo misturado de fragmentos é transportado para uma correia, como separar o aço do alumínio, o cobre do plástico. O primeiro passo é a força bruta magnética. Um ímã de alta potência, geralmente um tambor rotativo, está suspenso sobre a correia. Ele gera um campo magnético intenso. E imediatamente todas as peças ferrosas, fragmentos de ferro e aço, são arrancadas do fluxo. Elas são literalmente puxadas para cima, contra a gravidade, e desviadas para um contentor separado. O resto, os metais não ferrosos como alumínio e cobre, e os não metais como plástico e borracha, continuam. Mas as máquinas, por mais poderosas que sejam, não conseguem ver tudo. É aqui que as apostas sobem novamente e o filtro mais preciso de todos entra em ação, o ser humano. Sob iluminação intensa, os trabalhadores operam em linhas, os seus olhos treinados e mãos rápidas fazendo o que nenhum sensor consegue fazer com tanta adaptabilidade. Eles procuram por aquilo que pode comprometer toda a fusão. Uma liga metálica misturada que poderia contaminar um lote inteiro. Uma bateria danificada que passou despercebida. Peças eletrônicas ou componentes contaminados com graxa. Um único erro aqui pode custar dezenas de milhares de dólares e arruinar toneladas de metal puro. Este filtro humano final é a garantia de que apenas o material mais limpo segue em frente. Depois de passar por esta dupla verificação rigorosa, a sucata, agora limpa e separada por tipo, está pronta para o seu renascimento. É aqui que ela enfrenta o fogo. Dependendo do material, ela é enviada para fornos diferentes. O aço e o ferro fundido vão para fornos a arco elétrico. O alumínio, o cobre e o zinco vão para fornos de indução. Dentro destes gigantes, as temperaturas atingem níveis quase inimagináveis, até 2.500 graus Fahrenheit, ou cerca de 1.370 graus Celsius. É calor suficiente para transformar o metal sólido num lago uniforme de metal líquido brilhante, mas isto não é apenas derreter, é refinar. Dentro do forno, o metal fundido é constantemente agitado para garantir que a composição química seja perfeitamente uniforme. As impurezas mais leves, conhecidas como escória, flutuam para a superfície. Esta camada de impurezas é então removida, seja por braços robóticos ou manualmente, por trabalhadores que usam trajes especiais à prova de calor. Para ajustar o produto final, os operadores adicionam agentes de refino, como silício ou manganês, seguindo uma receita precisa para definir a força e a resistência à corrosão do novo metal.
Até mesmo os fumos e o pó gerados durante este processo intenso são capturados por sistemas de filtragem de múltiplos estágios. Isto não só reduz as emissões, mas também recupera subprodutos valiosos como chumbo, estanho e zinco. O metal está agora no seu estado mais puro. O metal está líquido, purificado e pronto. Mas como transformar este rio de fogo de volta numa forma sólida e utilizável? A engenharia aqui divide-se em dois caminhos principais, dependendo do metal. O caminho do aço é o do lingotamento contínuo. É o padrão da indústria para a produção em massa. O aço fundido é derramado de forma constante num molde de cobre, que é intensamente resfriado com água. Isto é genial. O aço começa a solidificar-se de fora para dentro, formando uma casca sólida, enquanto o núcleo ainda está líquido. Esta fita de aço semissólida é então puxada para baixo por uma série de rolos, que a guiam e apoiam enquanto ela se solidifica completamente. O resultado são formas longas e contínuas, tarugos, quadrados, placas, planas ou bloco para forjamento. Estas formas são então cortadas em comprimentos padrão, usando maçaricos de oxicombustível. O caminho do alumínio é diferente, sendo um metal com um ponto de fusão mais baixo, cerca de 1220 graus Fahrenheit, 660 Celsius, e com uma condutividade térmica muito alta, o resfriamento deve ser controlado meticulosamente. Ele é frequentemente vertido em moldes de ferro, fundido ou aço, resfriados com água circulante. Qualquer variação muito rápida na temperatura pode causar rachaduras na superfície ou aprisionar gases no interior, arruinando o lingote. É um equilíbrio delicado entre calor e frio. O metal está sólido novamente, mas antes de poder ser enviado para construtoras ou fábricas de automóveis, ele deve passar na inspeção final e receber a sua proteção. As bordas irregulares dos lingotes de alumínio são aparadas. Cada peça é inspecionada visualmente para detectar microfissuras. Depois, vem a proteção contra o seu inimigo natural, a oxidação. Os lingotes ou bobinas são embrulhados em papel especial tratado com óleo antioxidação ou em filme plástico PE termoencolhível. Isto protege as superfícies limpas contra a umidade e o pó durante o transporte. Finalmente, cada pacote recebe a sua identidade. Uma etiqueta de alumínio gravada a laser ou um código QR é afixado. Isto não é um simples rótulo, é um passaporte de rastreabilidade completa. Ele contém o número do lote, a composição exata da liga, a data de produção, a linha de produção e todos os padrões de qualidade internos. Os feixes de vergalhões de aço são firmemente amarrados com cintas de aço galvanizado. As bobinas de aço laminado são envoltas em papel resistente à ferrugem. O que era sucata caótica é agora um produto industrial de alta tecnologia, totalmente rastreável e pronto para o seu próximo ciclo de vida. Mas você sabia? Esta indústria não só recicla metal, ela recicla energia. Pátios de reciclagem bem geridos podem reduzir o lixo sólido e as emissões tóxicas em até 70% em comparação com os aterros sanitários. Você sabia que cada tonelada de aço reciclado poupa mais de 2 toneladas de emissões de CO2? E que alguns daqueles trituradores são tão potentes que podem processar 100 toneladas de sucata numa única hora? Voltamos a pensar naquele computador antigo, naquele carro que chegou ao fim da linha. De fragmentos que pareciam ter alcançado o fim definitivo de suas vidas, a indústria de reciclagem de metais forjou uma jornada completamente nova. Cada lingote de alumínio fundido e cada bobina de aço laminado que sai destas fábricas é mais do que apenas um produto. É a prova de que os materiais podem ser revividos. É um testemunho do que acontece quando a engenhosidade humana e a tecnologia se unem. O aço e o alumínio não são apenas renascidos. Eles tornam-se mais uma vez a espinha dorsal de milhões de estruturas modernas, prontos para construir o nosso futuro. Olhe ao seu redor por um segundo. A ponte que você atravessa para o trabalho. A estrutura de aço escondida dentro das paredes do seu prédio. O carro em que você viaja. Quase tudo o que define o nosso mundo moderno é feito de aço. E o aço, na sua forma mais básica, é feito de pedra, rocha, minério de ferro,
Mas como você transforma uma rocha vermelha e sem vida no metal mais forte da Terra? Você precisa de fogo, mas não qualquer fogo. Você precisa de um calor tão intenso que derreteria a própria rocha, um calor constante de quase 2.000 graus Celsius. E para criar esse tipo de fogo, o carvão comum que usamos para um churrasco é completamente inútil. Ele queimaria rápido demais, se transformaria em cinzas. Você precisa de algo muito mais puro, muito mais forte. Todos os dias, mais de 10.000 toneladas deste material negro e brilhante são consumidas pelas usinas siderúrgicas do planeta. Chama-se coque. E aqui está o segredo que poucas pessoas sabem. O seu verdadeiro trabalho não é apenas queimar. O seu trabalho mais importante é químico. Ele é a chave secreta que destranca o metal preso dentro da rocha. Esta é a história de como a engenharia humana pega uma montanha inteira de carvão, a cozinha por quase 20 horas seguidas em um forno sem ar para forjar o esqueleto invisível, mas todo-poderoso do nosso mundo. O coque é, sem exagero, a espinha dorsal de toda a indústria metalúrgica. Pense nele não apenas como o combustível, mas como o ingrediente ativo. Se o aço fosse pão, o coque seria o fermento. É ele que causa a transformação. Dentro das fábricas gigantescas, ele faz duas coisas. Primeiro, gera o calor extremo. Segundo, e mais importante, ele realiza a química. Liberta o oxigênio do minério de ferro, deixando o metal puro para trás. Por causa desse papel duplo e insubstituível, a indústria siderúrgica que depende dele é um motor econômico inacreditável. Só nos Estados Unidos, esta cadeia de produção gera quase 520 bilhões de dólares todos os anos. É mais do que o produto interno bruto inteiro de muitos países. Ela sustenta direta ou indiretamente cerca de 2 milhões de empregos. Mas este poder colossal tem um custo igualmente colossal. Este é o grande paradoxo da nossa era. O processo de queima do coque nos altos fornos é a maior fonte de emissões de carbono em toda a indústria. É responsável por algo entre 65% e 80% de todo o dióxido de carbono libertado pela fabricação de aço. Cada tonelada de aço que produzimos tem uma sombra de carbono, e ela começa aqui. Para entender por que este material sujo é tão vital, nossa jornada começa muito antes do fogo da fábrica. Ela começa nas profundezas da terra. Em minas a céu aberto que mais parecem montanhas invertidas, máquinas titânicas operam em uma escala difícil de imaginar. Escavadeiras gigantescas do tamanho de prédios de 3 andares removem a terra. Elas carregam caminhões basculantes que parecem saídos de um filme de ficção científica. Cada caminhão pode transportar mais de 400 toneladas de carvão bruto em uma única viagem. Isso é o peso de 80 elefantes adultos, movido por um único veículo. Em outros lugares, a busca pelo carbono acontece em um mundo totalmente diferente. Milhares de pés abaixo da superfície, em túneis escuros e estreitos, máquinas de corte contínuo abrem caminho pela rocha. O ar é pesado e a temperatura pode chegar a 120 graus Fahrenheit, ou quase 50 graus Celsius, não por causa de máquinas, mas pelo calor da própria terra. Robôs e transportadores movem o carvão em um fluxo constante para a superfície. A escala global é quase incompreensível. Todos os anos, a humanidade extrai mais de 8 bilhões de toneladas de carvão. Desse número gigantesco, quase 1 bilhão de toneladas são destinadas a um único propósito: alimentar as coquerias do mundo. Imagine um trem de carga tão longo que poderia dar a volta ao planeta. E tudo isso apenas para fazer coque. Mas este carvão bruto, recém-saído da mina, não está pronto. Ele é uma mistura de tamanhos, poeira e impurezas. Para se transformar em coque, ele precisa primeiro de uma preparação precisa, quase como uma receita de alta gastronomia. Primeiro, ele passa por trituradores e britadores. O objetivo não é fazer pó. Pó de carvão queimaria instantaneamente, como fogos de artifício, e seria inútil. O objetivo é criar pedaços uniformes. O carvão triturado é então despejado em enormes peneiras vibratórias de múltiplos andares. É aqui que a mágica do tamanho acontece. O tamanho ideal para o processo de cozimento é muito específico, entre 1 e 3 polegadas, ou cerca de 2,5 a 7,5 centímetros.
Por quê? Se for menor, ele sufoca o fluxo de ar dentro do alto forno. Se for maior, o calor intenso de 1000 graus não consegue penetrar até o centro do pedaço. Tudo que é muito grande ou muito pequeno é filtrado e removido. O que resta é o carvão perfeitamente dimensionado, mas ainda não acabou. Agora começa a arte da mistura. Assim como um mestre de café mistura grãos diferentes para obter o sabor perfeito, os engenheiros misturam diferentes tipos de carvão. Alguns tipos têm mais aderência, o que ajudará o coque a ficar forte. Outros têm menos enxofre ou cinzas, o que garante um aço final mais puro. Em salas de controle, computadores calculam as proporções exatas, misturando-os ao quilo para criar a receita perfeita. Quando a mistura de carvão está pronta, ela é levada por correias transportadoras para o coração da usina, as baterias de coque. Imagine uma fileira maciça de fornos parecidos com fornos de pão gigantes, mas com uma diferença crucial. Eles são câmaras altas e estreitas, com quase 20 pés, ou 6 metros de altura, e 40 pés de comprimento. O carvão é despejado pelo topo, enchendo completamente cada câmara. Assim que a câmara está cheia, portas de aço maciças, pesando várias toneladas, descem e selam a abertura hermeticamente. E então o calor começa. Mas aqui está a regra de ouro, o segredo de todo o processo. Não há oxigênio lá dentro. O carvão não é queimado, ele é cozido. Pense nisso como o processo de assar mais extremo do planeta. Chamas de gás aquecem as paredes da câmara por fora e o calor irradia para dentro. Por 16 a 20 horas contínuas, o carvão é assado a uma temperatura de quase 2000 graus Fahrenheit ou 1100 graus Celsius. Se um único vazamento permitisse a entrada de oxigênio, todo o lote queimaria, viraria cinza e o processo falharia. A câmara deve ser uma tumba selada. Lá dentro, o carvão sofre uma metamorfose. Ele amolece, borbulha e libera tudo o que não é carbono, umidade, gases, alcatrão, amônia. É uma purificação absoluta pelo calor. O que resta depois de quase um dia não é mais carvão. É uma estrutura de carbono quase pura. Após quase um dia de transformação silenciosa, chega o momento mais dramático e visualmente impressionante, a descarga. Não há explosão. Há um silêncio tenso, rompido apenas por um rangido baixo e profundo. As portas gigantescas em ambas as extremidades do forno se abrem. De um lado, uma máquina empurradora, o pusher, começa a se mover. É um ariete de aço maciço, perfeitamente alinhado, que avança centímetro por centímetro. A precisão aqui é de milímetros. Se o ariete errar o alinhamento, ele pode colidir com a parede de tijolos refratários, causando um dano de milhões de dólares e parando a produção. O ariete empurra, e do outro lado do forno, uma parede inteira de coque, com 6 metros de altura, brilhando em um laranja avermelhado ofuscante a 1000 graus, emerge da escuridão. No instante em que este material incandescente encontra o ar, ele tenta entrar em combustão, mas não há tempo. Ele cai em um vagão de contenção especial que o leva imediatamente para a torre de têmpera. É aqui que o fogo encontra a água. Milhares de bicos de água desabam sobre o coque quente. A reação é instantânea e violenta. Um rugido ensurdecedor, um trovão que faz o chão da usina tremer, enquanto colunas colossais de vapor branco sobem dezenas de metros no ar, envolvendo tudo em névoa. Em fábricas mais modernas, o processo é a seco. Gás inerte como nitrogênio é soprado através do coque quente. Este gás rouba o calor e, em vez de desperdiçá-lo, é canalizado para girar turbinas, gerando eletricidade para alimentar a própria fábrica. É a engenharia transformando um problema, calor extremo, em uma solução, energia limpa. O material que resta são blocos pretos e porosos, que brilham como metal. Este é o coque pronto, mas antes de cumprir seu destino, ele passa por um último exame. Ele é novamente peneirado para garantir o tamanho perfeito de 1 a 3 polegadas. Amostras são levadas ao laboratório. Lá, eles são colocados em tambores rotativos, como uma máquina de lavar gigante cheia de pedras, e girados para ver o quanto eles quebram. Somente o coque mais forte e resistente pode ir para o alto forno. E agora, o destino final, o alto forno. É uma estrutura titânica, um poço de fogo com dezenas de metros de altura.
Pelo topo, camadas são carregadas em uma sequência precisa. Primeiro coque, depois minério de ferro, depois calcário e então mais coque. Lá dentro, a temperatura ultrapassa os 3.600 graus Fahrenheit, quase 2.000 graus Celsius. E aqui, a mágica química finalmente acontece. O coque, agora na temperatura máxima, libera um gás especial chamado monóxido de carbono. Este gás está faminto por oxigênio. Ele sobe pelo forno e encontra o minério de ferro, que é óxido de ferro. O gás faminto ataca a rocha e rouba o oxigênio dela. É uma reação química que liberta o ferro. A rocha sólida se desfaz e o ferro puro, agora líquido, escorre para o fundo do forno, formando um rio de metal derretido. O coque agiu como a chave que destrancou o metal. Este rio de metal laranja brilhante que escorre do fundo do forno ainda não é o aço que usamos, é ferro gusa. E ele tem um problema. Está sujo, contaminado com todo o carbono que acabou de absorver do coque. Este excesso de carbono o torna quebradiço como vidro. Para limpá-lo, ele precisa de uma etapa final, a mais violenta de todas. O ferro gusa líquido é despejado em um conversor básico de oxigênio, ou BOF, um recipiente gigante em forma de pera. Então, uma longa lança de oxigênio desce do teto e dispara um jato de oxigênio puro a velocidades supersônicas diretamente no metal derretido. A reação é uma violência controlada, um rugido que abala o edifício, uma fonte de faíscas brancas e chamas que sobem alto. É o som do oxigênio queimando o excesso de carbono e as impurezas. Em questão de minutos, o ferro quebradiço é purificado, transformando-se no aço forte e flexível que conhecemos. A partir daqui, o aço líquido está pronto. Ele é derramado em moldes para solidificar em grandes blocos. Mas, enquanto ainda estão vermelhos de calor, esses blocos são enviados para os laminadores. Pense neles como rolos de macarrão industriais gigantes e poderosos. O aço quente passa entre rolos de aço maciço que o espremem com uma força de milhares de toneladas, tornando-o mais fino e mais longo. É este processo de esmagamento que força os cristais do metal a se alinharem, dando ao aço sua força lendária. Ele se transforma em chapas finas para carros, vigas para prédios ou os trilhos que conectarão cidades. Mas antes de terminarmos, você sabia? O coque não é apenas uma estrutura forte, ele é, na verdade, uma esponja de carbono. É sua estrutura interna porosa, que permite que o ar quente flua através dele no alto forno. Mas é a força dessa estrutura de esponja que o impede de ser esmagado pelas toneladas de minério de ferro empilhadas sobre ele. Nenhum outro material no mundo pode fornecer calor extremo, força estrutural e a química de redução, tudo ao mesmo tempo. E aqueles gases e alcatrão liberados durante o cozimento de 20 horas, eles não são desperdiçados. Eles são capturados, limpos e usados como gás combustível para aquecer os próprios fornos. É um ciclo quase perfeito. Então, como você transforma a rocha em aço? Você precisa da chave. Você usa o coque, da escuridão total da mina, ao cozimento selado de 20 horas, até o inferno controlado de 2.000 graus do alto forno. Cada viga que sustenta uma ponte, cada chapa de metal que forma um navio, existe por causa deste esqueleto de carbono. É a prova da nossa engenhosidade, da nossa capacidade de dominar os elementos. Mas é também a nossa maior conta a pagar. Aquele gás, o dióxido de carbono, que é liberado quando o oxigênio é roubado da rocha, é o fantasma nesta máquina. O nosso mundo moderno, forte e imponente, é construído inteiramente sobre este processo. E a maior questão da engenharia para o século XXI é esta: agora que o dominamos, como vamos reinventá-lo?